Já não me recordo qual é. Eu, mas não tem o eu seu? encontrei aqui na estante um livro que não lembrava, que é uma conferência sobre as mulheres de Camilo. Ah! Não tem esse? Não. Então eu dou-lhe Não tem esse, mais não? do que um. Não e tenho eu, esse. sabe, Aliás, só tenho esses seus. Estou a desfazer-me tudo quanto Só tenho esses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só tenho 8 seus. Só mais. Ah? Há um em que entro também, é uma coisa sobre o centenário da morte de Camões. Ah! E o Diário de Notícias publicou uma série de artigos de vários escritores. E entre esses escritores estou eu. Era jornalista lá e também como escritora. Pois não tenho esse livro. Não, agora, julgava que o tinha cá, não tenho. Tenho imensa pena, não tenho esse livro. E há um outro livro, Cartas a João de Barros, Cartas Políticas a João de Barros, que foi editado pela Casa da Moeda e que foi lançado pelo IANES, foi já depois do 25 de Abril. O lançamento foi depois do IANES, depois do 25 de Abril. Também não tenho esse livro. Mas esse da imprensa nacional é capaz de ser fácil de arranjar, o outro é que eu não sei. O da imprensa nacional Casa da Moeda é capaz de ser porque eles guardam sempre, têm muitos fundos. Esse de que estou a falar, das cartas a João de Barros, está esgotado. Está esgotado, Eu telefonei para anteontem, eu não sei o que, telefonei para a Casa da Moeda e disseram-me está esgotado. Não, só no Alfarrabista, naturalmente, não é? Eu tenho pena de não ter esse livro. Eu vou ver se encontro. Tenho as cartas de João de Barros, cartas a João de Barros, cartas literárias. Depois cartas a João de Barros, cartas políticas. E tenho ali, pronto para ser editado, cartas de Manuel Teixeira Gomes a João de Barros. Não consigo. Quer dizer, eu nunca procurei um editor. As pessoas é que vinham ter comigo amigas e diziam, vamos... também não tenho o itinerário romântico de Portugal, não? Não. Eu acho que é esse que eu tenho e não encontro. Não encontrei agora antes de vir. Eu tenho uma vaga ideia de que é esse que eu tenho. Foi um dos últimos que eu comprei. É fascículos, é uma obra em fascículos. Então não deve ter. Então não é isso. É uma obra em fascículos. Então não é. Com ilustrações do Jardim, que era filho do Artur Portela. Qual? Jardim. Sem ser o Portelinha, sem ser o Artur. O Artur, era. Luís Jardim? Como é que ele se chama? Não sei que ele é Artur Portela, e depois o outro é Artur Portela Filho. É Jardim. Luís Jardim, não? Talvez. Não me lembro. E se lhe quiser mostrar o livro, não posso. Não pode. Porque está já encaixotado para ir para Constância. Esse está encaixotado para... Agora, eu julgava que era a doutora Ana, mas não é. Agora esse das mulheres de Camilo, eu posso dar, tenho vários... É um livro pequenino. Foi uma conferência que eu fiz, mas que depois tem várias ilustrações e assim. Fiz em Viseu, porque fiz lá a reconstituição também das personagens e dos sítios do Amor de Perdição. O que era real em Camilo e o que era fantasia, não é? Mas este das... Como é que se... Esse que fez, o outro? Hã? O das cartas de Camilo, não era? Sim, sim. Cartas de Camilo. Está a trabalhar, não quero interrompê-lo. Mas não foi mal. Fernanda. Não queria interromper, diga. Mas é sócia da Associação da Casa de Camões. E ao mesmo tempo foi secretária, secretariando aqui a direção que funcionou, a delegação. A Casa de Camões funcionou aqui durante 40 e tantos anos. E ela, nos últimos anos, tem sido uma espécie, um meu braço direito. Depois perdi a vista para ler, não é? Não leio nada. E ela lê, eu escrevo relativamente bem, não é? Relativamente bem. Eu consigo compreender. Mas sem ver como é que consegue? Consegue? Sim. Escrevo e com uma facilidade enorme. Não, mas sem ver, depois vai fazendo assim com não tenho linhas. contacto, sem linhas. Pode-lhe mostrar um texto meu.
Está bem? Olha, e sabe o que é que eu queria? Era as mulheres de Camilo. Aquele exemplar, filme a que brochura. mostrou outro dia, que eu já nem me lembrava. Está ali. Um exemplar. Está ali um, mas eu vou buscar aqui outro. Bom, mas eu... É mais uma coisinha. Ok, olha, eu fiz uma coisa, fiz um esquemazinho desta nossa conversa, Sim. que é para ficar o registro. A minha ideia era fazer um bom registro em vídeo, que fosse um pouco o traçar da sua vida desde a saída de Mangualde, não é? Pois. Passando Bom, por todos eu estes antes de sair projetos. de Mangualde entrei já com 12 anos. Pois. Ah, não nasceu lá. Nasci em Lisboa. Ah, nasceu em Lisboa. Só nasci em Ah, Lisboa. olha, oh, André, isto vai ficar... Este sino... Como Os elas telemóveis. como elas se arranjam. É? Pois é. Olha, com licença, O meu desculpa. pai era filho. Esse Pode ser daqui isto a- é da a Dom uma Duarte hora e- Comemorações, uma é de hora um e pico, tá bem. círculo de conferências Pois, que eu vou de aqui 1991 da Câmara Municipal de Viseu. Ah, está bem. Pois, Pronto, tem a introdução sua e depois tem também tá de, bem, pois, de pois. uma outra pessoa. É isso, é só meu. Não, seu e de uma outra pessoa. Portanto, uma parte é da senhora doutora e a outra é de uma outra pessoa. Que, se me dá licença, eu Quem vou ver é? aqui. É. Ora, aqui, as mulheres de Camilo é da senhora doutora. E depois tem aqui uma outra parte que penso que tem outra pessoa. Se eu não estou em erro. Ah, do outro. Aqui. Pelo menos tem um ensaio de investigação histórica do Alexandre Alves. Ah, Alexandre Ah. Alves. É? São dois. É o Alexandre Alves, é um texto seu, e o Alexandre Alves. Alves. Muito bem. Que, não sei se lhe interessa. Interessa, claro. Tudo o que seja a sua obra interessa. As Obrigada. mulheres de Camilo. Não, é verdade, porque nós lá no. Nós o que é que temos a fazer? Estamos a fazer uma coisa que é recolher não só a memória em objetos, mas também em testemunhos. Pois. Os testemunhos das pessoas é fundamental. Portanto, o que foi a história, o percurso de vida, não é? Pois. Porque no fundo as primeiras jornalistas, a primeira jornalista Foi. com um cartão foi a Dona Manuela Azevedo, não foi? Fui. A primeira, A primeira. sindicalizada, eu tinha essa. Havia no século passado, século XIX, Século XIX. havia umas senhoras como a Angelina Vidal, a Ludegarda de Caires e umas senhoras que colaboravam Colaboravam. nos jornais e até os contínuos dos jornais iam buscar o texto à casa delas. Elas não punham os pés na redação, que era uma coisa Claro. pecaminosa, Exato. pecaminosa. Era não um é? sítio E sórdido. quando eu fui para o... Veja lá, senta. Arranjei uma cadeirinha. Passar aqui connosco. Eu estou bem lista, porque as senhoras o mais que faziam era o bordados, renda, jogar a canasta, etc. Claro. E eu tinha que apresentar-me como uma senhora, não é? De chapéu, uma senhora bem vestida, bem arranjada, bem posta. E condicionada pelo critério que as senhoras bem e de sociedade, das mulheres, de uma Pois. maneira geral. Porque se não andassem assim, não eram mulheres Não, respeitáveis. Não, Respeitáveis, não eram respeitáveis. Pois claro. Claro. De maneira que foi assim. Tive que criar uma atitude, não é? Uma postura adequada, uma personalidade. personalidade Uma adequada. personalidade. Agora, E eu antes- tenho cá, E antes, por eu tenho aqui cronologia... umas coisas para si, Ah. já redigidas, Ah, ótimo, ótimo, ótimo. como tinha pedido. não Ótimo, é? ótimo, Onde ótimo, está? ótimo, tudo bem. Mas não está tudo, não está a minha Ah. vida toda. Ah, está bem, está bem. Mas isto agora, pois, mas isto Agora eu gostava... serve-se disto para Serve-me fazer disto, exatamente. outras coisas. Mas eu gostava de ouvi-la, exatamente. Gostava de ir ouvindo, Onde é que está o meu original? A minha contar-me. escrita? É o meu texto. a contar-me, que era contar-me um pouco toda esta vida, desde... Eu recordo-me que há tempos me contou que alguém, quando estava na escola, porque foi primeiro professora, não foi? Fui professora Professora, numa escola, no colégio particular. no colégio particular. De Viseu, o grande colégio português. Uhum. Fui professora de português, francês e fui também
como era quase que uma subdiretora e era pau para toda a escolher. Então, quando era preciso, fui professora de meninos pequeninos, fui professora também, dei aulas, não é? Quando faltavam professores, à quarta classe, e então francês e português, não é? Mas só estive, tudo isto, só foi, tem aqui. Pois. Tudo isto só foi durante 2 anos, porque a minha irmã estava lá a educar, entretanto ela acabou o liceu, e eu saí porque a República me chamou, me convidou a participar da carreira de jornalista. Eu escrevi um artigo, tem aí... Era um artigo, contou-me isso, era um artigo que foi... Eutanásia. Eutanásia, exatamente. À piedade. Exatamente. Tem aqui o artigo. O artigo Eutanásia. E foi este artigo que levou a que a convidassem... Depois, foi este e outro. Outro que vai para... Foi sobre a Sociedade das Nações. Exatamente. Que mas este é que foi mesmo o primeiro. Primeiro. Peguei neste artigo não, num manuscrito. Sim, claro. E mandei, pois, meti dentro de regularidade. Mandei para o Diário para o Joaquim Manso? Para o Joaquim Manso? Não, República. Para o República, então era o... Não, Ribeiro de Carvalho. Ribeiro de Carvalho, exatamente. Mandei para a República e a censura também cortou o segundo. Mandei um terceiro e cortou também. Eu estava professora e o Ribeiro de Carvalho escreveu-me e disse que eu podia, que tinha muito jeito, que deveria ser, que continuasse a mandar. Eu disse, gostaria muito de continuar a mandar, mas eu preciso de trabalhar para ganhar dinheiro. Estava professora. E isto era uma menina, não é? Pois, tinha feito o quê? Tinha feito o 7º ano? Sim. Estava professora que tinha feito o 7º ano do liceu. E tinha feito, como é que se chama? Andava colégio francês. Umas cadeiras soltas, não é? Soltas, pois. De maneira que mandei eu disse, preciso de trabalhar. E o Ribeiro de Carvalho escreveu, se precisa de trabalhar, porque é que não tenta o jornalismo? E acabei por... O meu pai, nessa altura, foi ao Brasil, para lá, tratar de uns negócios, que ele era funcionário de finanças em Mangualde, mas tinha pedido uma licença ilimitada e dedicava-se a exportações e produtos de exportação. Foi ao Brasil e eu fui ter com ele, mas apresentando-me como enviada especial da República. Estive lá 20 meses no Brasil. 20 meses? Corri quase o Brasil de ponta a ponta. Magnífico! Fiz um número especial consagrado ao Brasil e à colónia portuguesa. No República. Que publicou a República. Arranjei no Rio de Janeiro um senhor de Mangualde que tratou da parte de publicidade, porque isso foi uma coisa que eu nunca fiz, nunca aceitei um tostão que fosse, que não fosse da minha administração. Nunca recebi. Por isso sou pobre, não é? Por isso sou pobre. E depois como foi? Veio do Brasil, esses 22 meses? Ingressei na República, fiz esse número especial, já ingressei como profissional. Já entrei para o sindicato que acabava de nascer, pseudo-sindicato que acabava de ser criado e, portanto... Isso foi criado quando? O sindicato foi criado em 50, não? Em 40, espera lá, o sindicato tinha... 50, não? Sim, talvez 50, não me lembro. Pois, é o sócio efetivo número 7. Sim, senhor. Como redatora, já era redatora. Não sei se isto interessa para... Interessa, claro. Interessa, sim, senhora. Interessa e seria bom a gente ter este documento, porque... Olha que data que isto tem aqui. Não tem a data. Tem aqui. Que data tem? Mas isto é válido, em 1976. Esse já é muito já é posterior. Longe. Porque os cartões tiveram... Eu fui vice-presidente do sindicato. Do antigo? Não, eu fui... Deste, depois de 25. Exatamente. Eu fui vice-presidente e fui connosco que a carteira foi retomada. Não havia carteira antes, tinha havido interrupção. Era uma carteirinha. Era. E havia um crachá. O crachá já era mais antigo. Porque eu fui na direção do Cáceres.
Quando o Cássio era presidente, eu era vice-presidente. E com o Zé Pedro Castanheira. E depois, como é que o seu percurso se desenvolve? Está no República, fez esse tempo no Brasil, entra como... E era a única mulher que estava na redação. Era a única mulher. Olha, conte-me lá o que era. O que era ser a única jornalista no meio de homens a fumar, a dizer palavrões? Que é o que fazia. Eles fumavam, eu não fumava. Não fumava. Pois, uma senhora, uma menina, porque eu tinha 20 e tantos anos, parecia que tinha 17 ou 18. Respeitada, muito respeitada sempre, não é? Estava no gabinete, aliás, de portas abertas, do chefe de redação, era uma secretária grande, ele estava daquele lado, eu estava deste, e trabalhava assim pratiquei. Era o José Ribeiro dos Santos, o chefe de redação, que era um escritor, um grande jornalista, não é? E aprendi muito com ele. E, sobretudo, aprendi com ele uma coisa, era o que era a liberdade dentro do jornalismo e o que era a contenção e a hombridade. O rigor. Pois, o rigor. Sempre, isso foi sempre ali uma grande lição que ele me deu, nas conversas que tínhamos, não é? De forma que depois, porque é que eu saí do República? Já foi muito depois. Hã? Já foi muito depois. Não foi muito depois. Não, porque eu estive 3 anos, talvez, 3 anos no República só. 3, 4 anos. Sei que tomei partido precisamente pelo Ribeiro dos Santos, num dia em que houve uma altura em que morre o Ribeiro de Carvalho e quem arranjam ali uma estratégiazinha qualquer e quem vai para diretor é o Carvalhão Duarte. Carvalhão Duarte. Eu saí e ainda estava dentro da redação do diário do Jornal República, aparece-me o Cândido Godinho, diretor da Vida Mundial. E diz-me, eu tenho informação de que a senhora vai deixar o Diário de Lisboa e venho convidá-la para chefe de redação. Aceitei, fui também 2 anos, coisa assim, chefe de redação, 2, 3 anos chefe de redação, mas não gostava. Da Vida Mundial. Da Vida Mundial, mas não gostava. Porque não gostava por isto, porque eu gostava das coisas que saíam logo. Exatamente. Tinha a sensação de que fazia as reportagens, notícias, etc. 8 dias antes e saía 8 dias depois. Exatamente. E eu gostava era de sentir o cheiro da tinta. O finalzinho do dia, o finalzinho do dia a dia. De maneira que resolvi tentar ir para o Diário de Lisboa. E quem é que eu meto como padrinhos? O Joaquim Manso? Hã? Joaquim Manso, não. Não, esse era o diretor. O Aquilino Ribeiro. O Aquilino Ribeiro. Estava na biblioteca na altura. Não, estava na Bertrand, à porta da Bertrand. Estava à porta da Bertrand, aí é que eu falava com ele muitas vezes, porque fazia-se ali uma tertúliazinha literária, não é? E ele, como sabe, o Aquilino é o prefacedor do primeiro livro, da Claridade. Primeiro livro. Foi muito interessante a maneira como ele aparece na minha vida. De forma que é ele... E como é que ele aparece? Hã? E como é que ele aparece na sua vida? Como é que ele aparece a prefaciar o seu livro? Uma jovenzinha desconhecida? Não era. Na altura? Não era jovem em Mangual de Viseu, já não era uma jovem. Eu no liceu já era considerada uma intelectual. Eu publicava versos já em toda a região. Não era 100% desconhecida. E ele ia muito. Quando estava ali em Moimenta da Beira, ia muito, tinha um carrito, ia muito a Viseu, ou uma papelaria e tabacaria, que era do Sr. Costa, da Viseu. E ali uma tertuliazinha encontrava-se ali. O Sr. Costa era cunhado da diretora do colégio. Do colégio, e então ficou combinado que quando o Aquilino fosse a Viseu,
que telefonasse e que me avisasse que era para eu falar com ele. Sem eu conhecer, não é? Fui ter com ele e disse-lhe, olha, eu tenho um livro assim assim, gostava muito que você me o prefaciasse. Eu não sei nada de versos, mas mande-me os versos, que eu depois digo-lhe qualquer coisa. E ficou combinado que eu não mandava, mas ia. O meu pai, que não era rico, alugou um táxi para ir de Viseu a Moimenta da Beira, à casa do Aquilino, levar-lhe os versos. E fui lá muito bem recebido por ali pela dona Gigi, que era a mulher, filha do falecido Presidente da República, como é que ele se chamava? Francês, eu sei, não me lembro agora o nome dele. Eu sei o nome dele. Não era o Bernardino Machado? Do Norte. Hã? Não era o Bernardino Machado? Bernardino Machado, exatamente. Era o Bernardino Machado. E tinha uns bolinhos feitos por elas, tomei chá, etc. E disse, ficam os versos, agora vão ser lidos por um amigo meu de Lisboa, e depois deu-lhe a resposta. 8 dias depois, ou 10 dias depois, devolveu-me os versos e disse, vou-lhe prefaciar. Com um prefácio. Um prefácio que é muito bonito, não sei. Eu li. A sua mão de alcipe. Sim, muito bonito. Nunca muito bateu à minha aldraba da minha porta serrana. Nunca me esqueceu desta frase. Quer dizer, a dona sempre foi uma mulher atrevidota. Sim. É? Cheia de energia. Cheia de energia, não conhece o escritor, mas vai lá. Afinal, cá estou eu, tenho aqui os meus versos, analise e diga a sua justiça. Não é? Exatamente, sempre. Bom, isto desde menina, pequenina. Porque eu aqui em Lisboa, mas continuo. Continua, no percurso. Voltamos atrás. Tá. De maneira que publico o livro e, entretanto, tinha ideias. Apesar de ser uma jovenzinha professora num colégio que vivia na província, já estava há 12 ou 13 anos na província, Mangualde, Viseu, tinha ideias, lia jornais, o meu pai era correspondente do Século, em Mangualde. Já havia aí esse germe. O meu pai foi fundador do Notícias da Beira, lá em Mangualde, e eu colaborava. O meu pai foi propagandista da República e declarado benemérito da Pátria aqui em Lisboa, quando foi o 5 de outubro. Portanto, fui, como digo aí, fui criada num ambiente laico e literário. E depois o meu pai apoiando-me imenso. Eu não tentei arranjar que o conde da Anadia, que morava em Mangualde, tem solar em Mangualde, e a casa era em frente da casa onde eu morava, que aliás era dele, pagava renda, tinha casas de aluguer. Tentei que ele me ajudasse, editasse o livro. Disse que não podia, mas que ia falar não tinha dinheiro, mas que ia falar a uns amigos aqui de Lisboa, para ver o que é que fazia. Também não conhecia. E lá foi só atravessar a estrada e ir ao palácio, depois de marcar com encontro, não é? Através de um funcionário da casa, de chapéu, para atravessar a estrada. Eram exigências da época. Eram exigências da época. Aquilo era indispensável, não é? De maneira que o meu pai ele próprio conseguiu uma tipografia em Celurico, de onde ele era natural, mas não tinha grandes relações, a não ser as que criara em Mangualde, e editou-me o livro e pagou. O meu pai pagou a edição do livro. Era um grande apoiante Isso foi a claridade. Da sua menina. A claridade. De claridade. Claridade, foi o primeiro. Muito bem. Teve boa recepção, não é? Eu vim com ele aqui a Lisboa para tratar da distribuição. Estive hospedada num hotel, um hostel que ainda existe ali à esquina da Praça da Figueira. Conhece? Tens os livros todos? Eu tenho os livros todos. Para o meu colega. Está bem.
e de maneira que... Um hotel na esquina de... Um hotel ali na esquina de... Central, ou como é que se chama? Rua da Prata... É Rua da Prata com a... É um hotel que está lá, um hotel de segunda classe ou coisa assim. Fiquei ali a tratar do lançamento do livro e de... Pá, o meu pai, claro. Eu era professora, claro. Mas era um ordenado pequeno, não é? Claro, Como deve calcular. O meu pai conhecia os donos do hotel e eu fiquei entregue aos donos do hotel. E lá fez a difusão do livro. Depois damos aqui um salto. Depois deixei o... deixei o Jornal República, portanto, não é? Já estamos mais tínhamos voltado atrás. Exatamente. Deixei o República, fui para a Vida Mundial, e depois da Vida deixei Mundial, a Vida Mundial e um dia, entretanto, eu era grande amiga do João de Barros e da família, e sou ainda hoje dos netos. O João de Barros era sogro do Marcelo Caetano, e que o João de Barros era um homem da oposição, mas o Marcelo Caetano era muito amigo dele e era muito amigo da dona... não me lembro agora o nome dela. Da senhora. E quando havia, por exemplo, o João de Barros foi o grande impulsionador, apresentou-me, deu-me cartas de apresentação para o Brasil, quando fui para o Brasil, e era o grande dinamizador com um jornalista brasileiro das relações culturais luso-brasileiras. E recebia lá em casa muitos diplomatas, aqui em Lisboa, muitos diplomatas, muito brasileiros e até de outros países, e convidava-me para os jantares que não eram grandes jantares de muita gente, 10, 12 pessoas, mas eu fazia pandan, porque a mulher do Marcelo teve uma doença nervosa, não podia assistir, não saía de casa, pronto. E então eu fazia pandan com o Marcelo. Aqui estava o João de Barros, eu estava à esquerda e ele estava à direita, na mesa. Não é? O João de Barros só pedia, era tudo gente de esquerda, Ferreira de Castro e outros... Pertencia também lá? Sim, pertencia também ao meio de amigo do João de Barros. E então ele só pedia, era gente de esquerda, só pedia que não falassem de política na presença do Marcelo, claro. Que já era o grande Marcelo. Já era o professor de Direito. O poderoso já era o poderoso, Marcelo. Daí se aproximando já do poder. Demos sempre muito bem. E de maneira que... E quem foi o seu padrinho para o Diário de Lisboa? Foi aí que encontrou o seu padrinho para o Diário de Lisboa? Foi o João de Barros, foi o meu padrinho, viu aquele no Ribeiro. E encontrei um dia em que o João de Barros foi condecorado com o colar de honra do como é que se chama isto? A comenda? A comenda da... Não, o colar de honra da Cruzeiro do Sul. É Cruzeiro? A máxima. A máxima. E o embaixador do Brasil, eu era, portanto, chefe de redação da Vida Mundial. Ofereceu um almoço a determinadas pessoas, entre as quais estava eu. E, naturalmente, indicada pelo João de Barros, não é? Que diga os nomes das pessoas amigas. Indicada por ele. E está também o Joaquim Manso. E eu apresento-me ao Joaquim Manso nesse almoço. Eu já sei, já ouvi falar na senhora. Sabe, eu usou esta imagem que nunca me esqueceu. Eu sou como o periscópio dos como é que se chama, dos submarinos. De vez em quando venho cá acima e dou conta de umas coisas que não sabia que existia. Não fazia ideia. Toda a gente fala da senhora como sendo uma grande jornalista e tal. Tenho muito prazer em que vá lá para o Diário de Lisboa. E eu disse-lhe, olha, acabei de publicar, tinha acabado de publicar O Anjo Quase Demónio. Acabei de publicar este livro, estou muito cansada, mas então
num segundo encontro, nós resolvemos isso, disse eu. E assim foi. Eu entro para o Diário de Lisboa e o Joaquim Manso não diz nada ao Vieira Pinto, que era o administrador, um dos donos. Não lhe falou em mim. Eu chego no dia em que Joaquim Manso vai para o norte para fazer a sua temporada de termas. E vem à minha secretária, antes de sair, vem à minha secretária e diz: minha senhora, no Diário de Lisboa, parece que benzia as pessoas, que tinha sido Manso, chamavam-lhe o Padre Manso até. No Diário de Lisboa, os redatores têm a liberdade máxima que a censura permite e a responsabilidade máxima. De maneira que este é as palavras que lhe deixo, eu vou férias e tal, daqui e daquela. O Vieira Pinto ficou furioso, porque dizia que eu entrou pela porta do cavalo. Estive lá um ano, uns meses, estava uns meses, e veio o Natal. E quando os redatores todos recebiam meio mês de subsídio, ele pede pede que eu passe pelo gabinete dele. Eu assim, o que é que vai acontecer? E ele diz-me: olha, minha senhora, eu quero dar a mão à palmatória. Eu fiquei muito arreliado por a senhora vir para cá, porque entrou pela porta do cavalo. Mas quero dizer-lhe que estou muito contente com a sua presença e de tal maneira que lhe vou passa a receber o ordenado por inteiro, de subsídio. Magnífico. Ele era um homem assim. Ele era agarrado. Dizem que sim. De maneira que, está a ver como eu fui recebida depois. O Artur Portela, cá fora, antes de eu ir para o Diário de Lisboa, confraternizava quando nos encontrávamos, não é? Muito bem, e tal, daqui e daquela, para o Diário de Lisboa, deixou de me falar. Cheio de ciúmes, e diz que eu não tinha sido convidada sem conhecimento dos jornalistas da casa, e não sei o que, não sei quanto. Cortou. Ele era uma grande figura na altura, ele era um grande repórter na altura, inventava, ele andava sempre. Ele fez uma série de artigos, reportagens sobre aquele grande terremoto em Dakar, não sei em que ano, talvez 40 e tal, não é? 50 e tal, sem ter ido a Marrocos. Assim? Fê-los do Algarve. Inventava. E inventava bem, mas as pessoas engoliam aquilo tudo, mas era inventado por ele. Escrevia bem, era um grande repórter para mim era o Norberto Araújo. Norberto Araújo, sim. Norberto Araújo, esse era mais seguro, era menos fantasioso. Menos folclórico, mais rigoroso. Era fantástico. Para mim, Norberto Araújo também tem uma obra. O Norberto Araújo tem uma obra literária muito mais alargada do que o próprio. As marchas de Lisboa foi ele que as levantou e muita coisa. Tem muitos trabalhos, muitos estudos, não é? E depois no Diário de Lisboa teve até quanto tempo? Esteve muitos anos no Diário de Lisboa? Estive até 1960. Mas entretanto eu trabalhava muito na vida mundial e depois fui para o Diário de Lisboa e tinha a sensação de que estava de férias. Era uma coisa, era outra, não era posta de parte, que era realmente, havia muita gente a trabalhar e eu só de vez em quando tempo. E como havia jornalistas no Diário de Lisboa, que ao mesmo tempo eram do Diário de Notícias, eu que tentei também fazer a mesma coisa. Estar no Diário de Notícias e estar no Diário de Lisboa. Por causa de ser vespertino e matutino, por causa disso. Uns trabalhavam de manhã e outros trabalhavam à tarde. E entrei para o Diário de Lisboa, Notícias como colaboradora. Deveria chegar às 5 horas da tarde e sair às 8 horas, que era a hora do jantar, não é? Simplesmente chegava a ficar até às 2 e 3 horas. Davam-me tanto trabalho que eu não aguentei. E o médico disse: a senhora tem que escolher ou o Diário de Notícias ou o Diário de Lisboa.
fico com o Diário de Lisboa porque é o jornal que me dá toda a facilidade e expansão às minhas ideias e ao meu estilo. O Diário de Notícias era nessa altura, colunas inteiras, realizou-se, estava o senhor fulano, tal, mais nada. Bom, portanto, eu desisti Deixou da colaboração no Diário de Notícias. Como é que eu fui para o Diário de Notícias? Apenas apresentando-me ao Pereira Coelho, que era o subdiretor. Na altura não estava lá o Schwalbach, estava de férias, não sei o quê, e o Schwalbach disse-me, o Pereira Coelho disse-me, eu não conhecia a senhora, mas, olha, há dias, pegando o Diário de Lisboa, um jornal muito bem feito, ainda outro dia, pegámos, ou ontem, ou coisa assim, já não me lembro, vinha um suelto no Diário de Lisboa, que o Dr. Schwalbach disse, um redator assim é que nós precisávamos. E digo, mas esse suelto é meu. Isso é a melhor, eu não conhecia o Pereira Coelho. Isso é a melhor recomendação que pode ter. E foi assim que eu entrei para o Diário de Notícias como colaboradora. Simplesmente. Eu dava conta de que eu escrevia uma coisa, uma reportagem, um artigo, uma notícia, uma coisa qualquer, e parecia-me um escarro no meio daquele realizou-se tal, não é? Do estilo do jornal. Aquilo desagradava-me imenso e, naturalmente, não agradava ao próprio ao chefe de redação, mas suportava. Vim-me embora. Deixou a colaboração e continuou só com o Diário de Lisboa. Fiquei só com o Diário de Lisboa. E eu introduzo no Diário de Lisboa uma coisa que não se fazia em Portugal, que era a reportagem em série. As grandes reportagens em série. A primeira grande reportagem em série que eu fiz no Diário de Lisboa foi sobre a gente estranha do mundo dos arrozais. Fui para Alcácer do Sal e desde o folclore até ao descasque do arroz e a exportação não, o descasque do arroz estava tudo naquela série de artigos. Reportagens. E foram saindo vários dias seguidos. No dia seguinte, saía no dia seguinte, foram 3 ou 4 artigos. Fiz grandes reportagens no Diário de Lisboa. Outra reportagem foi o Guadiana, que une e separa 2 países. O Ouro Engarrafado, que é o Rio Douro. É o Rio Douro. O Rio do Porto. Esses eram 15 artigos. 15 artigos. E andou onde? Andou lá na zona dos Vinhedos? Lá, 8 dias, Régua, 10 dias. Aquela zona toda? Fui desde Vila Real, lá para cima, para Barqueiros, etc. Barqueiros. Andei por ali fora, toda aquela região. Mas fui indicada a um grupo de como é que se chama? Produtores. Produtores de vinho do Porto. Vinho do Porto. Exatamente. Eu estava hospedada Quintas, no hotel principal da Terra, porque eu ia sempre para os hotéis principais. Era aquele de... Aquele tem nome do... Agora há um grande hotel lá, um grande hotel que é o Vintage, mas eu não sei como é que se chamava na altura. Como é? Agora é Vintage. Grande hotel que é no Pinhão. Não. Era em Vida Real? Não interessa. Era o nome de uma figura histórica. Ali para os lados do Picadeiro, da Rua do Picadeiro. Em Vila Real? Em Vila Real. Em Vila Real ou na Régua? Não, no Porto. No Porto? No Porto. No Porto. Estava ali hospedada e foram buscar 2 grandes vinhas. O Infante Sagres? Infante Sagres. Você não é Filipe Alencastre. Era aí que eu estava hospedada. Infante Sagres. Era um hotel muito bom. Muito bom, ainda é. Ainda é, não é? Claro. O Infante Sagres. Infante Sagres. Era ali, eu hospedava-me e o jornal fazia questão de que eu realmente representasse bem o jornal. Não era
um pobre diabo que andava ali a arranjar notícias. Claro. De maneira que os dois vinheteiros importantes da região foram-me buscar e durante 15 dias eu andei por Vila Real, Lamego, Barqueiros, ou sei lá, por vários sítios. Até à Régua, onde estive a almoçar com os meninos no Palácio dos Meninos de Ouro, que eram os vinheteiros. Estive também na Casa do Douro e provava de tal maneira, eu que não gostava de vinho, nem gosto de vinho, mas provava todos os vinhos e quando acabei aquela série de reportagens já sabia que idade tinham os vinhos. Ai, tornou-se uma conhecedora do vinho do Porto. Já sabia diferenciar as qualidades? Sim, exatamente. Até à exportação eu sabia, de tal maneira que já depois estava no Diário de Notícias, já tinha passado para o Diário de Notícias e um vinheteiro veio-me denunciar certas coisas que estavam a acontecer na região e para eu ver se me interessava pelo assunto. Que era, uma das coisas era que as garrafas onde enviavam o vinho do Porto, os Estados Unidos desfaziam-se. Os vidros. Não eram as mais adequadas. Queriam que eu denunciasse eu denunciei. Mas quando eu deixo o Diário de Lisboa, o Ministro das Corporações de então, que era meu amigo, tinha sido Secretário de Estado da Educação, não me lembro o nome dele, já faleceu. Quando eu publiquei esses artigos sobre o vinho do Porto, ele pediu à direção do jornal que lhe mandassem a coleção. Porque eu denunciava situações de terras vazias, com as portas pregadas pelos imigrantes, não é? Que estavam... Aldeias completamente mortas. Nos anos 60? Sim. Nos anos 60? 59, 60. De forma que eu, quando eu anuncio, não me lembro o nome dele, não me lembro o nome dele. Santos Cunha? Santos Cunha, não. Santos da Cunha, não. Não. É Pinto. Tenho uma ideia de um Pinto. A ideia do nome. Não é Pinto, Silvio Pinto Almeida. Ulisses Pinto. Não. Eu tenho aí um cartão dele até a felicitar-me por uma coisa qualquer. Diz-me, então, e o seu socialzinho? Então a senhora vai para o Diário de Notícias e o seu socialzinho? Claro. Eu disse, vou fazer o que puder. E enveredei pela parte literária mais. O teatro, não é? Cultura. Teatro, investigação literária. À sombra dessa de Queiroz, de Camilo e essa de Queiroz, fiz coisas muito interessantes também. Mas não gostava tanto do Essa, gostava mais do Camilo do que do Essa. Pois. Léxica é uma coisa importantíssima na obra do Camilo. Claro. De maneira que fui para o Diário de Lisboa, Notícias, onde me reformei. Mas aí tive a minha ida para o Diário de Notícias também tem um episódio engraçado. É que eu candidatei-me a ir para lá, já lá tinha estado, não é? Com o Coutinho, não é? Hã? Com o tal Coutinho. Agora vamos fazer um intervalozinho. Porque vamos fazer um intervalozinho. Tenho passado muitas horas inquieta por sua causa. Olha, eu estou agora aqui com o senhor jornalista, diretor do Museu da Imprensa do Porto, e não posso falar, mas... Muito obrigada, sim. Então depois eu falo consigo. Estou muito magoada, adeus. Dizer que a segunda entrada para o Diário de Notícias. A segunda. Eu queria ir para o Diário de Notícias porque tinha tido... Olha, não sei o que é que se passou com o Mário Neves no Diário de Lisboa. Era amicíssimo meu. E de um dia para o outro, sem uma discussão, sem uma conversa, sem uma explicação, deixou de me falar. E ele era o subdiretor. Não, era redator como eu. Na altura era redator. E quando ele vai para subdiretor, é que eu considerei que não podia trabalhar com uma pessoa com quem não falava, que não falava comigo.
Mas ele, entretanto, foi para a capital, não era? Isso já foi depois. Ah, está bem. Isso já Ah, foi é da depois. primeira vez, Foi está depois bem. É a sua vez, Isto é da segunda vez de eu sair, de eu ir para o Diário de O Diário de Notícias. Notícias, está bem. Ele, como é que se chama? Ele era redator no Diário de Lisboa. Diário de Lisboa. E ele deixou de falar consigo. Sem saber porquê. Pronto. Era amicíssimo, até me mostrou as ecografias da filhinha que estava para nascer. Foi contentíssimo mostrar-me as ecografias. É uma menina, olha, está a ver, nessa altura, ainda isso, hoje já se faz, toda a É gente normal. faz. Era raro. Era raríssimo. E ele contentíssimo da vida e de repente deixou de me falar. Entretanto, o Artur Portela tinha vindo ter comigo pedir-me desculpa do seu comportamento, porque eu recebi tanto o filho, o Artur Portelinha, Portela, como o Jardim, o irmão, recebi-os como se não tivesse nada contra o pai, que Claro. eu também não tinha Ninguém nada contra o culpa, pai, claro. as pessoas tinham emulação de mim. Eu não fazia nada para ser bem tratado, ou para me darem lugar, ou isto ou aquilo, nunca meti o ombro para conquistar qualquer lugar, não é? E de maneira que convidei até inclusivamente o filho do Portela, e ele veio-me pedir desculpa do seu comportamento, portanto, quando morreu, já tínhamos feito, ele tinha feito as pazes comigo, Claro. não sei porquê, não havia razão nenhuma, era ciúme literário, devia ser ciúme, literário. claro. O Mário Neves não foi isso, porque ele era um redator repórter, não tinha estilo, não tinha categoria. Claro. Escrevia bem, Sim, corretamente, mas mais nada. Sim, não tinha grandes rasgos. Hã? Não tinha grandes rasgos. Não, de maneira nenhuma. Era A não ser mais tarde, quando ele vai para... para a capital. Ah, não! Antes, depois, ele tinha estado na Guerra Civil. Ah, E sim. tinha feito aqueles artigos que a censura tinha cortado. Pois. Que era, estou aqui em Badajoz e vejo milhares de corpos. Esteve lá também o Portela, que inventou várias coisas, vários lances da Guerra Civil, mas na mesma altura. não tinha rasgos literários. E de maneira que eu vou. Sai do Diário de Lisboa por causa disso. Pois, E vai para o Diário de Notícias. Vou para o Diário de Notícias. Mas eu estava... como é que eu vou para o Diário de Notícias pela segunda vez? Vou ter outra vez com o Pereira Coelho e disse-lhe, olha, afinal, eu gostaria de vir para cá, mas noutras condições, para ficar como redatora. Mas é que há um problema. Já era diretor o Augusto Castro. Augusto Castro. Eu já tinha publicado o livro Filhos do Diabo, não conhecia o Augusto Castro. O Augusto Castro pertencia ao júri, mandou-me um cartão de parabéns por aquele livro ter sido premiado com o prémio, não é Fiário, Ramalho Ortigão. E disse agora, há um problema, é que a Ana Tércia Freire, que está como colaboradora, está na página, é toda amiga do Augusto Castro, está como colaboradora e queria ser Dos quadros, redator. entrar para o quadro. Mas acontece o seguinte, é que a administração diz o quadro está preenchido, enquanto cá estiver o Augusto Pinto, mas era major ou capitão, ou não sei quem, e o Boaventura, e não sei quem era um terceiro. Eles querem ir para a reforma e não lhe dão. Enquanto eles não saírem, não pode entrar mais ninguém. E o Pereira Coelho disse, vou falar com a Manuela de Azevedo, coincidem as duas coisas, vou expor o caso à Manuela de Azevedo, porque ver se ela é amiga do Ministro das Corporações e ver se numa exposição de livros, de uma biblioteca que ia ser oferecida, do género daquela que ia ser oferecida às várias escolas, eu abri o livro, eu, jornalista, abri o livro do Campo de Flores do João de Deus e vejo que faltava lá um poema.
e disse ao senhor secretário de Estado, não está aqui um poema de João de Deus. Porque eu nunca arranjei ir atrás dos jornalistas todos. Não, eu metia-me com as pessoas, claro, não é? Para colher informações seguras. E diz ele assim, pois aquilo não era muito conveniente para as crianças, não sei o quê. Isso não se faz, não se pode amputar uma obra. Uma obra e fiz ali assim um discurso. Ele ficou assim, incomodado. Entretanto, vai para Ministro das Corporações. Mas ficámos a telefonar-nos, a justificar, assim, assado. Ele vai para Ministro das Corporações e eu digo, olha, não lhe dou os parabéns. Não lhe dou os parabéns. Na educação estava bem. Agora nas corporações, neste estado de situação política, não acho bem. De maneira que ele ficou, quando há uma reforma dos jornalistas do sindicato, ele pediu-me que passasse pelo gabinete dele, queria falar comigo. E depois pões a assinatura aqui em baixo, focas a assinatura. Foco, está tudo. Direitinho. Está aqui uma sombra. Não é fácil estar a escrever sem estar a ver como é que vê direitinho. E não tem linhas. Não tem linhas, claro. O meu artigo sabe o que é passar cheques. Pois é. Passar cheques é um martírio. Era a minha irmã, principalmente, que me ajudava a marcar o sítio onde eu devia começar a escrever o meu nome. Pois. Minha irmã faz. Pois faz, mas pronto. Pois é. Mas olha que a sua letra está ótima. Consegue-se ler muito bem, sim senhora. Nem há muitos cortes, nem nada, é tudo. É escorreita, sempre muito direito. Escrevo com muita facilidade. Muita facilidade, nota. Escrevo isto, que aqui está, por exemplo, eu escrevo em 3/4 de hora. Escrevo. Magnífico, sim senhora. O estilo talvez já não seja tanto claro, tem que ser elaborado. Claro, tinha que... Estou sempre com pressa de acabar, de ir para a frente. Pois. E de maneira que está menos elaborado. Ana Maria. Sim. Tem aí aquela separata que veio ultimamente. Da sua entrevista? Sim. Tem. Vem lá o nome do ministro. Faz muita falta. Das corporações. Foi um antigo colega do Diário de Notícias que publicou um volume com depoimentos e biografias de mulheres que se destacaram, não é? E entre essas mulheres estou eu. Fizeram agora uma separata desse volume. E quem é que fez isso? Foi o Waldemar? Não. Não. Era o diretor da biblioteca. O Lionel Gonçalves. Lionel Gonçalves. Sim, está aí o nome do ministro. O Lionel Gonçalves, muito bem. Ele tem um livro. Moreira Batista. Hã? Moreira Batista é mais tarde. Isso é mais tarde. É Pinto. Pinto Sousa? Não. Ministro das Corporações. Está aí com certeza o nome. Ministro das Corporações, mas é mais para o princípio. Ministro das Corporações. Porque isto é uma entrevista. Olha o nome do Aquilino Ribeiro. E entretanto, eu ainda não tive a oportunidade de eu ir. De modo que não sei qual é a ordem ele falou-me nisto. Este é Passionário. Ele falou-me o livro tem várias mulheres e entre essas a capa é o retrato da Passionária. Eles fizeram as separatas com essa capa. Então eu apareço na separata como sendo a Passionária. Passionária portuguesa. A Passionária portuguesa. Muito bem.
aqueles homens, aqueles 3 redatores, queriam reformar-se, mas eles tinham descontado toda a vida para 2 caixas dos funcionários públicos. de funcionários públicos. Um era oficial do Exército, o outro era da administração, o outro de não sei quê. E então os ministros, o ministro de então, só lhe queriam dar a reforma correspondente a um dos descontos. E eles queriam receber tudo. Tinham feito esses descontos. Gasto aplicado à sua atividade, naqueles sindicatos todos. Sindicatos ou caixas? Não, sindicatos de caixas, sim. E quem consegue, o Rosa, o João Pereira da Rosa, o pai, o filho, Guilherme Pereira da Rosa, tinha tentado, junto do governo, remodelar essa cláusula para que eles pudessem receber, eles e outros pudessem receber por inteiro. E o ministro de então, das corporações, esse é que eu não sei quem era, havia um despacho de um secretário de Estado que impedia que recebessem dos lados todos. E quem pode resolver isso é a Manuela de Azevedo, que é amiga do Veiga de Macedo. Eu fui ao Veiga de Macedo e ele disse: isso é um disparate muito grande, pois com certeza. E pela Páscoa, faz-me um telefonema e diz: tenho uma caixinha de amêndoas para si, já está revogado o despacho. E eles ficaram muito contentes. A Ana Teresa Freire pôde entrar para o corpo redatorial, eu também fui. Exatamente. E ela vangloriava-se de que eu tinha ido por causa dela, mas não foi por causa dela. Ela é que foi por minha causa. Exatamente. Pois. Exatamente. Isso já foi em que altura? Nos anos 50, 60? 60 e tal. 60 e tal. Agora há uma... 60 e pouco. 60 e pouco. Agora há uma história que eu acho que ficou para trás, que é o seu contacto e a entrevista que fez ao Hemingway. Não é muito importante. Não? Não me lembro. Dei um pequeno sueldo para o Diário de Notícias, mas não me lembrava muito bem do que se tinha passado. Agora, passou-se o seguinte, é que eu estava no Diário de Lisboa e o barco que conduzia o Hemingway atrasou-se 1 hora para me receber. Exatamente, era essa a história. Isso foi quando? Mas não fez declarações. Foi em 39? Também a censura cortou algumas coisas, não cortou, é? Mas não, não tem apontamentos, nem o suelto. A notícia que saiu no Diário de Notícias. No Diário de Lisboa. Não tenho.